que, no sistema de sociedade capitalista, o dinheiro representa o poder e a força, mas porque assim o permite a estrutura política e econômica. Em compensação, numa sociedade fundada sobre uma política do espírito encarnado, não haverá jamais qualquer possibilidade de criar-se um valor como o que tem atualmente o dinheiro, já que o homem estará em relação com a essência moral da própria coisa e não somente com o seu valor representativo. A acumulação material é contrária ao desenvolvimento espiritual. A moral baseada nos interesses privados e anticoletivos não é a de Jesus, nem a dos grandes espíritos. Por isso, é acertado afirmar que o espiritismo é como uma desmaterialização dos valores econômicos e materiais em geral. Porque, na interpretação espírita da vida, não se considera apenas a sobrevivência dos espíritos, mas que nela existe uma sobrevivência dos valores, únicos a beneficiarem o ser divino do homem e da humanidade. Capítulo 19. A mediunidade social e o advento da espiritocracia. O ideal espírita, no sentido humanista, transforma-se numa militância espiritual entroncada diretamente com o social. Neste particular, é preciso levar em conta que toda atividade do espírito, para ser efetivamente prática, deverá relacionar-se com o social e o popular. Jesus, o visionário mais nobre e puro que apareceu na Terra, não se isolou nem formou grupos de pessoas escolhidas. Pelo contrário, pôs a revelação do amor divino em contacto com o povo, porque sabia que a sorte das grandes ideias é encarnar nas massas para iluminá-las e por meio delas traçar rumos superiores ao destino humano. O novo espiritualismo, se deseja desempenhar seu verdadeiro papel no mundo, deverá penetrar na alma popular e realizar, na vida íntima e externa do homem, o que não puderam fazer os ideais materialistas nem os sistemas religiosos. Infelizmente, as escolas espiritualistas mais conhecidas estiveram, na grande luta pelo progresso, ao lado dos poderosos, ou não se mostraram imparciais frente às injustiças humanas, argumentando que a missão de cada uma era política e antissocial. Em muitas oportunidades históricas, essas escolas serviram mais aos regimes da exploração humana do que os justos anseios de reivindicações populares, como soube fazer o cristianismo nos primeiros séculos. Dizer, por exemplo, que o espiritualismo não tem uma missão social nem política torna-se inadmissível nos tempos atuais. Essa argumentação só poderia ser aceita nos tipos de espiritualismos misionistas, como foi o caso do ocultismo alemão, ao pôr-se ao lado do nazismo. Mas, no que respeita ao espiritualismo espírita, a situação muda completamente, pois sua disposição ideológica se baseia num evolucionismo dinâmico e revolucionário. Já está demonstrado que é o espiritualismo espírita que fará enraizar-se a ideia do espírito e da sua palingenesia nas doutrinas sociais, apoiando-se, como sabemos, em seu realismo mediúnico. Com ele, o idealismo se afirmará novamente, de olhos postos no porvir das almas e dos povos. O homem voltará a sonhar, de novo se acenderão as tochas do ideal romântico e a sociedade avançará para planos cada vez mais espiritualizados, firmando-se sobre a concepção palingenésica do espírito. Não nos esqueçamos de que as ideias emanadas do materialismo se tornam infecundas para levantar a alma das nações até a redenção e a heroicidade. A voz sonora dos povos levantar-se é harmoniosa e profética, por meio do espiritualismo espírita. As tribunas se converterão em cátedras do espírito e se manifestará uma nova faculdade mediúnica, a mediunidade social, por meio da qual os fenômenos sociais, políticos e econômicos serão elucidados pelos grandes seres, que se comunicarão com a alma do povo para expressar ao homem e ao cidadão o verdadeiro significado da existência e das questões sociais. Assim nascerá, no seio da civilização, uma nova democracia, a espiritocracia, fundada na realidade espiritual do povo. Ela não se parecerá com aquela proclamada pelos ideólogos do capitalismo materialista,
dentro da qual se movem comodamente três formas da antidemocracia: a aristocracia, a plutocracia e a teocracia. A mediunidade social se fará presente através dos autênticos tribunos e oradores do espiritismo. Por meio dela, homens e espíritos se reunirão para impulsionar o progresso social e a ação dos reformadores. Sua irradiação será tão profunda que os espíritos antiprogressistas evoluirão sob a sua influência, pela simples ação das verdades proclamadas. Com a mediunidade social terá início uma nova modalidade de reivindicação humana. A ideia de justiça se apresentará como consequência da inspiração dos espíritos. Não haverá, pois, necessidade de se continuar admitindo as formas de governo que obriguem o cidadão a respeitar o justo e o superior. A justiça será uma inspiração dos sentidos da alma. Desse modo, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, reconhecidas por Allan Kardec como programa de toda uma ordem social, se enlaçarão entre si, espiritualmente, para realizar as três soberanias de Gelei: a soberana consciência, a soberana justiça e o soberano bem. Por conseguinte, aquilo que denominamos mediunidade social será apenas um vínculo a unir o sentido de justiça da terra com o sentido de justiça do além. Lembremos-nos de que a história foi sempre movida pela mediunidade social. As grandes forças coletivas são as que transformam a fisionomia das culturas e das civilizações. Por isso, a mediunidade social não será somente de efeitos individuais, mais do que nunca será o resultado de efeitos coletivos e comunitários, porque sua ação estará dirigida aos grandes processos históricos para que as provas avancem, modifiquem-se e melhorem as suas estruturas sociais e religiosas. A mediunidade social abrangerá tanto a tribuna e o orador, como as massas. Em certos momentos, os povos desenvolvem um tipo de mediunidade coletiva, por meio da qual se produzem as revoluções históricas, como a francesa e a russa. Sem elas, essas revoluções não teriam conseguido firmar-se ante o conjunto de interesses que se lhes opunham. Porque, como vimos dizendo, o que é velho e conservador sempre se oporá ao que é novo e progressista. As revoluções históricas têm um caráter de mediunidade social, que as torna invencíveis. O cristianismo esteve sob a influência da mediunidade social, e por isso pôde triunfar, em face ao poderio dos Césares, para chegar a ser o ideal moral e religioso da humanidade. O coletivo possui sempre uma dose de mediunidade, por isso é que o povo, no mais íntimo de seu espírito, e mediúnico, recebe as direções precisas, quando seu destino há de encaminhar-se para novos estágios de aperfeiçoamento espiritual e social. Os casos históricos de mediunidade social são numerosos, podendo ilustrar largamente esta bela tese de Mariotti. Todos os grandes livros religiosos e os poemas clássicos da antiguidade são repositórios de exemplos nesse sentido. Veja-se o intercâmbio mediúnico na Ilíada e na Odisseia, de Homero, o povo hebreu conduzido na história, segundo a Bíblia, pela mediunidade social de Abrão, Moisés e os profetas, e, nos tempos modernos, o episódio de Joana d'Arc na França, estudado por Leon Denis em Joana d'Arc Medium, e assim por diante. O próprio Augusto Comte intuiu essa realidade histórica e exprimiu muito bem, embora a interpretasse erroneamente, quando afirmou que os vivos são sempre e cada vez mais dominados pelos mortos. Nota de J. H. Pires. Como se verá, o espiritualismo espírita é o único que possui caracteres mediúnicos. Por conseguinte, é ele que deverá dirigir-se aos povos, para que desenvolvam suas qualidades psíquicas e metapsíquicas. Isto nos indica que povo e espiritualismo serão mediúnicos, assim poderão abrir-se no histórico, para subir, conduzidos pelo Espírito de verdade, até um plano social onde o cristianismo possa tornar-se uma realidade vivente. Capítulo 20. Para a filosofia de um novo pensamento. Todos os grandes construtores da nova filosofia, pertencentes aos tempos novos,
estão reunindo os elementos com que fundar, de forma positiva, um novo pensamento referente ao homem e ao universo. Os estados psíquicos que impediam são eliminados pela cultura, à medida que se penetra na parte profunda das coisas. Este processo de renovação está conformando na espécie um novo pensamento, que já exerce influência sobre a própria evolução mental dos indivíduos pertencentes à novidade espiritual do mundo. Como se sabe, a evolução psíquica corre a par com a evolução mental e por isso tudo que existe se acha em face de um novo enfoque filosófico. A doutrina chamada fixista ou do fixismo, admitida ainda pelo antigo pensamento, está sendo abandonada, já que o próprio Pio XII, recordando o velho Heráclito de Éfeso, disse que o cosmos evolui, o que quer dizer que o advento de uma nova mente na humanidade se produzirá por ação da própria lei de progresso. Este estado de coisas obriga-nos a reconhecer, com Kardec, que os tempos chegaram e que, em consequência, tudo tende a se transformar, mediante uma renovação constante do espírito. O universo já não é aquele reduzido espaço que existia entre a Terra e o céu. Agora, a ideia do cósmico penetra nas consciências com grande facilidade, e o lugar do homem no universo amplia-se, eliminando as fronteiras, para unir mundos e sós numa só e universal família. Desta maneira é que está nascendo a verdadeira liberdade do indivíduo. O ser respira os ares do cosmos, que o engrandecem e fazem que sua natureza se sinta ligada ao universo, relacionando-se assim com o grande cenário da vida infinita. O sentimento dogmático vê-se impedido de evoluir para o realmente religioso, sobre a base de um sentido cósmico da divindade. Deste modo, o homem está refazendo sua natureza, e para orar já não se encerra num templo feito por mãos de homem, mas penetra no templo do universo para sentir, com Albert Einstein e outros, a religião cósmica, arquivando para sempre o que o grande sábio chamava religião terror. Com efeito, a alma humana está penetrando nas esferas de um novo pensamento que lhe permitirá observar a natureza e a criação com renovado critério filosófico. O que entreviram os místicos, através de suas experiências religiosas, nos novos tempos, o confirma que fazer científico, Deus está entrando no coração humano pelo milagre natural de tudo que existe ao ser estudado com penetração clarividente, o que permite observar a realidade invisível que se oculta e subjaz nas formas naturais. A eterna sabedoria renova, assim, sua mensagem ao mundo atual, demonstrando que todo existente, tanto o macrocósmico como o microcósmico, o grande como o pequeno, possuem um mágico segredo, que os move e impulsiona. As figuras milenárias da antiguidade voltam para dizer-nos que a sabedoria de ontem é a de hoje e de amanhã, mas a cultura moderna não compreendeu assim, por considerar que toda a realidade do mundo está na parte epidérmica das coisas. Ouvidou-se, em uma palavra, que a alma é a chave do universo. A manifestação de um novo pensamento na espécie humana será a única maneira que lhe permitirá solucionar o grande drama da existência. A velha mentalidade cristalizou-se e quis deter o impulso da evolução íntima do homem. Por isso é que a consciência social e espiritual ainda se rege pela antiga mente. Entretanto, Kardec revelou a lei de transformação que se opera no processo geral das coisas, quando disse: agora não são as entranhas do globo que se agitam, senão as da humanidade. De fato, as entranhas vivas da história estão espiritual e socialmente em transformação. O advento de algo novo mostra-se à vista de todos, e só o negam os espíritos endurecidos por sua ação rotineira. Um novo pensamento está se encarnando nas estruturas mentais da espécie e permitirá ao ser manter-se em relação direta com os desígnios do plano divino da evolução e com a natureza psíquica que anima os seres e as coisas. A filosofia do novo pensamento teve sua origem nas mais remotas épocas da história, porque a aparição de um novo tipo de mente na humanidade foi a principal tarefa de profetas, videntes, filósofos e diversos homens de bem que passaram pela Terra.
A eterna sabedoria está fundada precisamente nessa nova mente de luz da espécie, de maneira que se trabalhou e se lutou sempre para renovar o sentido do mundo, o que felizmente já se está conseguindo, nos novos tempos, com o rápido avanço da ciência e da filosofia. Mas devemos reconhecer que a verdadeira sabedoria não é a que se funda sobre o materialismo, mas a que provém da ciência da alma, que foi anunciada pelos grandes seres que se fizeram carne, para se colocarem a serviço do plano divino, ajudando assim o desenvolvimento geral da evolução. Em O Livro dos Espíritos, como em outras grandes obras esotéricas, vemos traçado o divino plano da história, quer dizer, revelam-se nele os fundamentos do que representará essa filosofia do novo pensamento, cujo destino será formar um tipo de mentalidade que permita encarar o homem e o universo com um novo sentimento espiritual e religioso. Acreditamos que esse novo sentimento reordenará as linhas do conhecimento e fará aparecer uma nova alma, por meio da qual o amor e a fraternidade se manifestarão como o resultado da harmonia recíproca entre os espíritos. Deste modo, o espírito antiprogressista desaparecerá da Terra, sem violência e outro surgirá, progressista e evolutivo, como o resultado dessa nova psicologia das almas. A realidade do universo terá sim, para o ser, uma nova dimensão, a do espírito. Mas será uma dimensão sem limites sectários, fazendo convergir a evolução espiritual para o grande milagre da vida. Somente deste modo é que se reunirão os três reinos da natureza, movimentados e dirigidos pelos guias espirituais que têm a seu cargo a condução do plano divino da evolução e da história. Este novo pensamento será, pois, a causa de leis morais, a lei do progresso e a lei de igualdade. O progresso levará à Terra ao reino da igualdade, e a igualdade fará do homem um ser feliz que voltará a Deus e se reintegrará na harmonia universal do cosmos. A era de paz virá pela criadoração dessas duas leis que, por estarem baseadas na lei natural, não poderão ser contidas por ninguém em seu avanço e desenvolvimento. O ideal espírita será nesse novo mundo a religião perfeita e pura da verdade da vida. Surgirá com ele um novo tipo de homem, que se sentirá não somente cidadão do mundo, mas do universo inteiro. Daí concluir-se que a era cristã da paz virá pelo desenvolvimento da lei de progresso e da lei de igualdade, tal como previam Kardec, Denis e todos os grandes espíritos que estiveram a serviço do bem e da justiça. Haverá um novo cidadão, que sentirá em sua natureza psíquica a pulsação universal do mundo, um cidadão com a alma unida ao mistério vivo da pedra, do vegetal e do animal. Existirá um indivíduo social que passará pela terra sem tomar posse dela para submetê-la e oprimi-la. Será este um cidadão universal, governará com a bondade e a persuasão. O sistema de sociedade a que preside estará baseado no sentido cósmico da vida. Levará em conta que tudo vive, se desenvolve e caminha para a luz. A política será, nessa idade, uma lei baseada no amor recíproco. Tudo será de todos. Os espíritos encarnados saberão que a morte não existe e que eles veem invisível e regressam ao invisível. Saber-se ainda que os mortos participam das assembleias legislativas e que as leis se escreverão com a colaboração de suas mãos intangíveis. Sim, na era espírita do amor e da justiça, o conceito das coisas estará unido à realidade da vida divina. Saberão as almas que se nasce e morre muitas vezes e que a lei dos renascimentos se cumpre de forma universal. Por isso, todos se amarão entre si e todos se corresponderão fraternalmente. Não haverá morte em nenhum sentido. Nessa idade do novo pensamento não morrerão os pobres animais para enriquecer os chamados industriais da carne. O homem amará os seres inferiores, falará com eles animicamente, conduzindo-os com piedade e carinho pelos caminhos da evolução, pois esse novo cidadão da Terra saberá que tudo se enlaça na natureza e que todos anelam chegar ao mistério da divina verdade. Essa proposição de Mariotti, que parecerá audaciosa aos chamados espíritos positivos,
já é objeto de pesquisas científicas. Na própria Rússia soviética, no Laboratório de Parapsicologia da Universidade de Leningrado, como nos Estados Unidos e na Europa, fazem-se pesquisas da parapsicologia animal, incluindo a ação mental do homem sobre os animais. Assim, a expressão de Mariotti, falará com eles animicamente, já não pode ser acusada de visionária ou utópica. Nota de J. H. Pires. Somente os fortes e visionários, os espíritos evoluídos e valentes, lutarão pela vida e pela justiça, isto é, pela imortalidade da alma e pela justiça entre os homens. O Espiritismo os aponta como heróis da verdade, porque sobre esses seres puseram os olhos os céus e a terra. Se não desfalecerem, serão eles os que unirão as almas e os mundos em uníssono com o plano divino, estabelecendo para sempre o socialismo do amor e da alegria. Fim.